Fala, meu amigo professor, instrutor, coordenador, supervisor, diretor. Fala, tudo bom com vocês? Meu nome é Tiago Andrade e eu também sou professor. Então, nós vamos, na verdade, ter uma conversa de professor para professor, onde eu vou estar trazendo aqui para você uma novidade maravilhosa, que é um curso de robótica para professores. Especificamente, são atividades propostas que vocês podem colocar em suas aulas. Tá? Então, é uma coisa muito interessante. E a melhor coisa, você não vai precisar de material. A não ser que você queira colocar. Mas você vai precisar apenas de um celular ou de um computador. O seu aluno também com celular ou computador, você vai conseguir realizar todas essas atividades que eu vou propor aqui. Com exceção da atividade Maker, né? Que aí você vai pegar materiais recicláveis. Muito bem, então, gente, meu nome é Tiago Andrade, eu tenho 33 anos. Sou professor formado na área de Química, mas eu tenho especialização em Tecnologia com ênfase em Robótica. Já dou aula de Robótica há mais de 10 anos, dou aula de Química há mais de 15 anos. Então, assim, estou falando de algo que eu faço no meu cotidiano. Não é algo que eu inventei, não. É algo que eu faço no meu cotidiano. Todas essas aulas que eu vou passar para vocês aqui, essas atividades, são atividades que eu já fiz, já propus e ainda faço, né, em meu cotidiano, em minha sala de aula. Atualmente eu dou aula para alunos do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Inclusive eu também dou aula para os alunos do novo ensino médio aqui na minha cidade, aqui onde eu trabalho, tá? Então, pessoal, nada do que eu vou falar aqui é algo que eu estou inventando, Não, é algo que eu faço em sala de aula e posso dizer para você, dá muito resultado, tá? Então, gente, estou propondo aqui para vocês um curso de robótica que tem atividades onde você pode pegar essas atividades que eu vou passar em cada dia e você pode levar para sua sala e aplicar diretamente lá com seus alunos. Então, assim, é um curso totalmente prático, onde você é inserido na tecnologia. Para quem já conhece, se aprimora. Para quem ainda não tem esse domínio, começa a ter esse domínio da tecnologia e você leva isso para sua sala de aula e aplica na sala de aula. Não é obrigatório você ser professor de exatas, tá, gente? Então você pode trabalhar com qualquer área do conhecimento, com português, com arte, com história, com geografia, com filosofia, com sociologia, com química, física, matemática, biologia. Eu espero não ter esquecido nenhuma área, mas pedagogia você pode trabalhar com qualquer área e o melhor, com qualquer série. Eu tenho um filho de 4 anos e eu já trabalho com ele, e obviamente alguns aplicativos mais simples. Por exemplo, esse primeiro do dia 2, que é o Fix the Factor, meu filho de 4 anos, ele consegue desenvolver muito bem e já conseguiu aprender a lógica, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o nosso curso. Bem, eu separei por dia, então cada dia eu trouxe uma aula diferente para vocês. Vão ter dias que, por exemplo, no Fix the Factor, o dia 2 eu explico o que é o Fix the Factor, mostro como você baixa o Fix the Factor, falo sobre onde ele vai ser aplicado, o que é que ele vai desenvolver no aluno. E além disso, no dia 3, logo no dia após, eu falo sobre as missões. Resolvo as missões do Fix the Factor para que você mesmo possa ter um gabarito. Explica para o seu aluno e na outra aula ou na mesma aula, depende da sua... de como você organiza a sua didática, você resolve com ele as missões. Então, como eu faço é o seguinte: geralmente, como eu dou aula de robótica especificamente, então eu tenho 2 aulas. Então, geralmente eu faço assim: na primeira aula eu explico a dinâmica, como é que vai ser, eu vou usar o aplicativo Fix the Factor, dou um tempinho para eles baixarem, então peço na aula anterior para eles baixarem, depende de como é a internet na sua escola. E aí na primeira aula eu deixo eles fazerem a atividade. Na metade da segunda aula eu começo a resolver algumas missões, porque o objetivo é que eles consigam, até porque quando eles terminarem de utilizar o aplicativo, eles ganham um certificado, tá? Então depois eu falo sobre o Lightboot, né, que é outro aplicativo de programação. E aí é o seguinte, eu gosto de fazer assim: como professor, a gente nunca vai jogar o conteúdo mais complicado para depois, né, fazer com que se vira aí e faz. Não é assim. Então, por exemplo, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é chegar lá no último dia. O dia 30 é meu código Python. Se você observar aqui do lado direito da tela, tem lá, dia 30, meu código Python. Então, para que o aluno ele possa chegar no Python, ele tem que aprender antes o código. Só que para ele aprender o código, ele tem que aprender antes a lógica. Só que para ele aprender antes a lógica, ele tem que entender assim, como é que eu vou programar?
Se eu colocar uma setinha para frente, meu robô vai para frente. Se eu colocar para o lado, ele vai para o lado. Se eu mandar ele pular, ele vai pular. Então, assim, eu começo falando com o Fix the Factor, né? Que é um aplicativo de programação em blocos. É uma programação mais simples para que o aluno ele possa desenvolver a técnica e a lógica de programação, o algoritmo. Não adianta você explicar Python se antes ele entender o que é um bloco, por exemplo, né? Então, essas primeiras aulas do dia 2 até mais ou menos o dia 6 são aulas que, inclusive, eu recomendo para alunos do Fundamental 1 também, tá? Alunos do Fundamental 1, eles vão se sair muito bem nessas primeiras aulas, especificamente de programação. Então aí você vai ter o Fix the Factor, você vai ter aí o Lightboot e depois você vai ter o Spritebox, que são 3 aplicativos de programação. E aí eu resolvo logo em seguida. No dia 9, você vai ter ali criando o seu primeiro aplicativo. Então você vai criar um aplicativo junto com o seu aluno. Eu vou mostrar como é que você cria o seu aplicativo. Você vai aprender a editar o aplicativo e você vai finalizar o seu projeto, né? Então você começa com um aplicativo, começa programando, começa editando e depois você finaliza o seu projeto e faz um aplicativo pronto que você, se quiser, você pode postar aí na Play Store, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre o metaverso, vamos aprender um pouquinho sobre o NFT, que são tecnologias da atualidade, que é muito importante nós estarmos cientes, né? Estarmos atualizados do que acontece no mundo, porque às vezes o aluno pergunta, professor, já ouviu falar sobre metaverso? Aí a gente fica um pouco perdido, ou então, NFT, o que seria NFT? Então você vai aprender um pouquinho sobre isso. Você vai aprender também sobre o Google Earth, né? Que é uma ferramenta muito boa, principalmente para a área de humanas, para quem trabalha com geografia, para quem vai trabalhar com ciências também, né, na área de natureza, para você falar um pouquinho sobre a Terra, sobre o relevo, sobre a questão do espaço. Então é muito importante a gente aprender a usar essa ferramenta que está disponível para a gente. Vamos aprender um pouquinho também sobre o Digital Innovation One, que isso aí já é um pouco mais específico para quem quer fazer tecnologia. Então, na verdade, esse Digital Innovation One e essa Bootcamp no dia 14 e 15 são ferramentas para que o seu aluno ele possa continuar crescendo na área de tecnologia. E ali você vai ter vários cursos gratuitos, tá? Então, a gente vai também fazer um pouquinho nos dias 16, 17, nós vamos construir nossa primeira casa, né? Então, tem um aplicativo bem legal que a gente vai poder construir a nossa casa, que a gente vai poder ornamentar, que a gente vai poder, enfim, trabalhar com artes, com matemática, com áreas de figuras. Nós vamos trabalhar com o Planner 5D, que é um aplicativo bem legal, que nós podemos construir casas, edifícios, fazer uma série de coisas bem legais. Nos dias 18, 19 e 20, nós vamos trabalhar com code.org, que é um outro site onde nós podemos trabalhar ali dentro com Minecraft Education, com personagens que eu gosto muito de fazer uma programação que é chamada de programação Frozen, que é com Ana e Elsa, e elas fazem programação em bloco e elas realizam movimentos, né, para poder concluir o estágio. Bem interessante. Nos dias 21, 22 e 23, vamos falar sobre o Roberta Lab, que é um aplicativo de programação de robô. Então, o Roberta Lab é um simulador de robô e dentro desse simulador nós temos várias linguagens. Então, ali o aluno ele pode aprender várias linguagens de programação. Nós vamos focar na linguagem EV3, que é uma linguagem de robô, né, porque já é uma introdução para a gente entrar nos dias de 24 a 27, que fala sobre o sistema Lego. Então, se você tem curiosidade de aprender um pouquinho sobre o sistema Lego, sobre a programação, então vai estar lá nesses dias, dos dias 24 ao dia 28, ao dia 27. E aí, para finalizar o nosso curso, dos dias 28, 29 e 30, nós vamos trabalhar com Python. Então, você, professor, você tem que aprender um pouquinho sobre Python. Então, assiste o curso, repete a programação e depois você passa para os seus alunos, que é muito, muito, muito legal, tá? Gente, todas essas aulas que eu mostrei para vocês, todas, sem exceção, todas, eu já fiz com todos os meus alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio, 6º do fundamental, 3º do ensino médio. Eles fazem de uma forma muito tranquila. Claro, um ou outro vai ter aquela dificuldade que sempre aparece, mas aí você, professor, mediando essa questão, a gente consegue chegar junto, tá? E, gente, só para apimentar um pouquinho mais, para dar algo mais para vocês, eu coloquei um conteúdo extra aqui ali, ó, cultura digital, letramento digital, alfabetização digital.
Você sabe a diferença entre esses três termos que a gente estuda robótica hoje? Será que isso tem alguma coisa a ver? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos aprender sobre os tipos de robótica, né? O que é a robótica? Por que robótica? Será que só existe a robótica Lego? Existe a robótica livre? Existe a robótica Arduino? O que seriam esses tipos de robótica? Aí, e eu vou deixar também nesse conteúdo extra como você pode estruturar uma aula de robótica, né? Muitas vezes as escolas não têm materiais. Tem escola que às vezes tem um kit Lego, né, um kit Arduino, mas tem escolas que não tem. Então eu vou ensinar vocês um pouquinho como você pode estruturar a sua aula. Você vai estruturar, se for Lego, se não for Lego, então você pode estruturar de formas distintas, tá? Então, esse curso ele tá muito legal, foi preparado especialmente para você, professor. Então vem comigo para a gente aprender um pouco mais.